A redenção e o resultado da redenção, enquanto sendo para nós o nos fazer herança para Deus. E não somente a redenção, enquanto o processo de libertação e também o resultado que é fazer-nos herança, mas sobretudo o propósito universal da redenção, que conforme diz aqui, é de fazer convergir no Filho todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, ou que seja, dos tempos, né? Bem, então nós temos que tratar desses 3 pontos para que o capítulo, essas bênçãos do Filho estejam para nós claras, que é a obra de redenção, o sermos feitos herança e o objetivo final da redenção, que é fazer que todas as coisas dos céus e da terra convirjam para o Filho de Deus. Então observe como que o apóstolo ele desenha a economia de Deus numa ordem que seja para nós compreensível. Na eternidade passada, Deus nos elegeu e nos predestinou. Para quê? Ora, para a filiação. Então aponta para o futuro. Ou seja, nós saímos de um extremo para outro extremo. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. É o objetivo final. E Ele nos predestinou para estarmos na posição de filhos. É a filiação plena. Ocorre que quem nos assegura que isso vai acontecer é o Espírito Santo enquanto penhor, o Espírito Santo enquanto selo. Ocorre que há um problema aqui entre esses dois extremos. Ocorre que Deus nos criou para sermos santos, para a filiação, mas ocorre que o homem pecou, teve o problema do pecado. Então a redenção de Cristo, ela vem para o homem enquanto um meio para trazer o homem de volta, ou levar o homem ao cumprimento do propósito de Deus original. Então a redenção, ela é muito maior que a salvação do homem, mas quando nós pensamos no homem, temos que pensar dessa seguinte maneira: Deus predestinou mas houve a queda. Então a redenção resgata este homem para o cumprimento do propósito de Deus. Desculpe-me, amados. Nós veremos que, com respeito ao propósito da redenção, a redenção é muito maior do que a mera salvação do homem, que é o de fazer convergir todas as coisas na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá, eu quero conversar com os irmãos acerca dessa bênção em Cristo, dessa bênção do Pai em Cristo, que é a obra de redenção. Eu quero que os irmãos pensem comigo a obra de redenção. Quando eu digo que os irmãos pensem comigo, porque a obra de redenção, embora seja algo tão fundamental no Evangelho e na economia de Deus, mas ela por muito tempo foi ensinada como um dogma. Ela foi ensinada enquanto uma ideia, apenas uma ideia. De modo que, segundo o cristianismo, sobretudo protestantes e evangélicos, né? É preciso que a pessoa creia naquele tema, creia naquele dogma, para que, crendo, ela tenha a garantia de que será salva. Por isso que, hoje em dia, você ouve muito, né? A questão do apelo, quem quer aceitar a Jesus. Então, você ouve a história da encarnação, ouve a história da morte de Cristo na cruz, ouve a história da ressurreição, e desde que você admita que esses 3 pontos da redenção são verdadeiros, diz o dogma, você está salvo. Aí agora, a partir de então, você aguarda ou o dia da sua morte para ir para o céu, ou você aguarda a vinda de Cristo para que Ele te leve para o céu. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, todos os crentes, ou se não, a maioria absoluta ou esmagadora dos cristãos, tem essa ideia consigo, né? A ideia de que eles confessam esse dogma, é uma confissão, ou seja, esse sistema de pensamento, ou que seja a ideia da encarnação, morte e ressurreição, ele agora tem por verdade, e porque ele assumiu por verdade, ele agora tem a garantia de estar salvo. E o pior, tem um elemento que torna esse pensamento ainda mais equivocado. É de que essa confissão desses 3 elementos depende da sua permanência dentro do sistema religioso.